Olá pessoal, eu sou a Luísa, esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Aqui nós vamos falar de temas importantes da área da ginecologia e da obstetrícia e assuntos de suma importância no dia a dia da saúde da mulher. Vocês sabiam que as malformações congênitas estão entre as principais causas de morte na primeira infância, sendo a cardiopatia congênita uma das mais frequentes e a de maior morbimortalidade, representando cerca de 40% das malformações, e que hoje em dia, por meio do ecocardiograma fetal, temos como cuidar da saúde do coração do bebê durante a gestação. Para nos contar tudo a respeito do ecocardiograma fetal, seus benefícios, suas limitações, quais gestantes devem realizá-lo e explicar melhor a importância desse exame no pré-natal, estamos hoje aqui com a doutora Evelyn Gettringer, médica pela Universidade Católica de Pelotas, fez sua residência médica em pediatria no Hospital Universitário São Francisco de Paula, tem especialização em cardiologia fetal e pediátrica e em ecocardiografia fetal e pediátrica pelo Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, e além disso fez pós-graduação em medicina fetal no CETROS, em São Paulo. Seja bem-vinda ao Ginecologicamente Falando, doutora Evelyn. Muito obrigada, Luísa. É um prazer estar aqui. Achei super legal a ideia de vocês. Estou encantada com o podcast. E estou aqui para falar um pouquinho, então, sobre esse exame bem importante para as nossas gravidinhas. Para começar, nós temos a primeira pergunta. O que é o ecocardiograma fetal? Bom, em palavras simples, o ecocardiograma fetal é o ultrassom do coraçãozinho do bebê, tá? É um exame em que examinamos por completo o coraçãozinho do bebê, né, analisando a sua anatomia, o seu funcionamento e as suas características, como a frequência e o ritmo. E para que serve o ecocardiograma fetal? Qual a sua importância? O que ele pode identificar? Bom, então o exame do coraçãozinho do feto serve principalmente para análise anatômica desse coraçãozinho, avaliar a quantidade de cavidades, de válvulas, avaliação funcional desse coraçãozinho, então se esse coraçãozinho está funcionando bem, se ele está contraindo, se as válvulas estão funcionando adequadamente. A importância desse exame é o diagnóstico precoce de uma alteração no coraçãozinho do feto. Por quê? Porque uma alteração, uma doença no coraçãozinho do feto, ela pode interferir no seu bem-estar dentro do útero logo após o nascimento, então principalmente, né, logo após o nascimento, ou ao longo da vida desse bebê, dessa criança. Então, a importância do diagnóstico pré-natal é fundamental para planejamento. Planejar onde esse bebê vai nascer, se vai nascer num serviço terciário, com a estrutura adequada para receber esse bebê, e assim a gente poder, depois de um diagnóstico, para programar o desfecho, o parto, programar como que esse bebê vai ser recebido logo após o nascimento. Certo. E quando deve ser feito o ecocardiograma? Existe algum período ideal no pré-natal para esse exame ser realizado? Luísa, hoje em dia, o coração faz parte do exame, de qualquer exame. Todo mundo deve pesquisar já desde o primeiro trimestre, inclusive, né, as malformações cardíacas, tá? Tem algumas malformações que hoje, principalmente com a formação, com a expertise dos profissionais e com os aparelhos que a gente tem hoje, a gente já consegue avaliar malformações complexas ainda no primeiro trimestre, durante o morfológico do primeiro trimestre. Porém, essa é uma pré-avaliação, período assim, digamos, ideal entre 20 e 30 semanas, tá? Onde o coraçãozinho, o nenenzinho já tá maior, né? O bebê já tá maior, e a gente já consegue avaliar melhor detalhes, furinhos, comunicaçõezinhas pequenas entre as cavidades, interaçõezinhas pequenas em válvulas. Um bebê maior, no segundo trimestre, é um bebê, por exemplo, com 27 semanas, a gente já tem um bebê que pesa em torno de 1 quilo. Então, é bem mais fácil de olhar comparado a um bebê de 13 semanas que tem 8 centímetros, né, de comprimento. Então, mas o exame do coração, ele deve ser feito
de preferência a todo exame, né? Assim, não o exame completo, tá? O exame completo com medidas, com fluxos, de preferência entre 20 e 30 semanas. Certo. E esse exame é prejudicial ao bebê? Não, Luísa, o exame de ultrassonografia, ele é realizado através de um aparelho que emite ondas sonoras que não são audíveis ao ouvido humano. Então, o ultrassom é um exame sem risco para o feto. Ele não tem risco, não é um exame que tenha radiação, né? Algumas pessoas têm essa dúvida e não, o ultrassom ele não tem radiação, ele não é prejudicial ao bebê. Quais são as indicações da ecocardiografia fetal? Existem alguns casos que esse exame teria uma maior importância para ser realizado? O meu antigo chefe do Instituto de Cardiologia, Dr. Paulo Zelinski, excelente cardiologista pediátrico, pesquisador, com inúmeras pesquisas na área, ele costumava dizer assim para nós: quais são as indicações? Estar grávida é a primeira. Hoje em dia não faz mais sentido a gente deixar de realizar esse exame, porque foi provado através de estudos que a incidência de cardiopatia congênita ela é igual naquelas mães com ou sem fatores de risco. Então não faz sentido a gente deixar de fazer. Claro que existem algumas indicações absolutas para o exame, né? Como um outro bebê com uma formação cardíaca numa gestação anterior, ou a mãe com história, né, ou história familiar de uma formação cardíaca congênita, né, de cardiopatia congênita. Doenças maternas como diabetes mellitus, lúpus, doenças reumáticas, né, uso de algumas medicações também, né, importante. Por exemplo, vou dar um exemplo que me veio à cabeça, o uso do lítio em relação com a anomalia de Epstein no feto e outras drogas que possam ter relação com as doenças cardíacas do bebê. Infecções maternas também, como citomegalovírus, rubéola, a idade materna, então tem essa questão da idade da mãe. O pessoal costuma generalizar em 35 anos, né? Eu não gosto desse número. Eu acho que, eu sempre digo assim para as minhas pacientes, que o risco da gente ter um bebê com problema, ele aumenta a cada aniversário que a gente faz. Mas, a partir dos 30, 35 anos, esse risco ele aumenta um pouco mais, tá? O uso de drogas também, né, cocaína e outro tipo de drogas também podem ter associação com malformações cardíacas do bebê. Como é realizado esse exame? Demora muito tempo? Precisa algum preparo prévio? Não, o ecocardiograma fetal é um ultrassom como outro qualquer, né, com foco no coração do feto, tá? Ele demora, bom, depende do bebê. Se ele demora quando o bebê tá de costas, de bruços, a gente com certeza passa mais trabalho e o exame demora um pouco mais. Mas se ele tiver exibido, como eu digo, né, de barriguinha para cima, assim, é um exame. Eu levo 20, 30 minutos no máximo, geralmente não mais do que isso. Em relação a algum preparo, não, o ultrassom ele não demanda nenhum preparo prévio, não. E como se procede quando os exames estão alterados? Essa é a parte mais difícil. É difícil dar uma notícia ruim, com um prognóstico reservado, muitas vezes. Para mim sempre foi muito difícil. Como se procede, né? Então, quando depende da cardiopatia. Tem cardiopatias, Luísa, onde o bebê vai poder nascer em uma maternidade normal, né? Não precisa ser num serviço especializado ou com hora marcada, essas coisas, né? Onde o bebê vai ser avaliado perfeitamente após o nascimento, sem nenhum tipo de repercussão após o nascimento, tá? E tem cardiopatias mais complexas, onde aquele bebê vai exigir um leito de UTI imediato, às vezes até uma cirurgia, um procedimento imediato, né? Então, quando a gente tem um diagnóstico, a primeira coisa é a gente pensar onde esse bebê vai nascer, né? Então, vamos falar da cardiopatia complexa, que é a parte principal, né, desse
desse exame, né? Quando a gente precisa que esse bebê ele nasça e vá direto para uma unidade de cuidados intensivos ou às vezes direto para algum procedimento cirúrgico, então esse bebê ele tem que nascer dentro de um hospital com estrutura, né? Então a primeira coisa é contactar um hospital com estrutura, conversar com o cardiologista pediátrico responsável que vá receber esse bebê na sala de parto. Às vezes, muitas vezes, esse cardiologista já está dentro da sala de parto e programar o nascimento desse bebê, né? Nem sempre a via de parto deve ser a cesariana, pouquíssimas contraindicações para o parto vaginal, desde que bem assessorado, claro. Então, quando os exames estão alterados, a gente acaba tendo que começar uma certa corrida, né, para ajeitar as coisas para o bebê ser recebido com toda a estrutura possível para aquele bebê. Quando é uma cardiopatia mais simples, geralmente a gente orienta a paciente a ter uma avaliação cardiológica no período pós-natal, né, no período pós-natal precoce, às vezes até dentro do próprio hospital, mas num hospital que não seja nível terciário, né, nem sempre esse bebê vai precisar ter esse acompanhamento imediato. A maioria não, na verdade. A maioria das cardiopatias são mais simples. E se os exames derem normais, é preciso continuar acompanhando a saúde cardíaca do bebê ou ele não precisa mais de acompanhamento? Teoricamente, não. Quando esse bebê fez um bom exame, com um especialista e num período adequado e esse exame está normal, é muito difícil mesmo que aconteça alguma coisa até o final dessa gestação e que ele precise revisar isso. Então, em alguns casos, sim. Por exemplo, a diabetes, né? O bebê da mãe diabética descompensada, ele pode ser um bebê macrossômico, né? Ele pode ficar meio grandinho. Isso hoje em dia tem se controlado bastante, né? E tem se falado bastante também da diabetes gestacional. Esse feto, esse feto é importante que ele seja avaliado no período adequado, em torno de 26, 27 semanas, ali de preferência, né? E lá pelas 34 semanas ele ser reavaliado. Por quê? Porque o coraçãozinho ele pode crescer também e pode causar uma obstrução à saída do sangue, então de ficar hipertrófico, que a gente chama. Então esse bebê, ele, nesses casos das mães diabéticas que estão com difícil controle da glicemia, pode sim ser necessária uma revisão. Outros casos, por exemplo, um bebê que fez um exame no primeiro trimestre que tinha uma regurgitação da válvula tricúspide. Bem, esse bebê ele tem que ser reavaliado mais adiante, né? E ser acompanhado. E algumas outras doenças, tá? Mas os exames normais, teoricamente, não precisam ser revisados. Se eles foram bem realizados, né? Não precisam ser revisados. Tá certo. Porque é importante a mãe e a equipe do parto saberem previamente se o bebê tem alguma cardiopatia congênita. Então, como eu falei um pouco mais cedo ali sobre a equipe, né? Agora eu vou responder então sobre a mãe. Então, a gente tem que ter uma empatia enorme, né, na hora do diagnóstico, porque nunca é o que a gestante vai esperar. Quando a gestante vai fazer o seu exame, ela não vai esperar que o bebê tenha algum problema. Não é o que a gente espera quando a gente está grávida. Então, a importância para ela é isso, é a gente poder dar para ela um diagnóstico com um prognóstico para ela poder se preparar em todos os sentidos, no sentido psicológico, no sentido financeiro, no sentido de rede de apoio, né? Então, é importante para essa mãe saber que não é o fim do mundo um diagnóstico de cardiopatia congênita. A gente, para grande maioria das cardiopatias, a gente tem solução. Então, para a mãe é importante, eu vejo muito, Luísa, elas se organizaram em grupos, né? Hoje em dia, né, com a internet é fácil de fazer isso, então eu vejo mães que, o bebê teve um diagnóstico de síndrome hipoplásica do coração esquerdo. Elas acham na internet um grupo de mães
e elas se apoiam muito, né? Se apoiam, elas conversam bastante, elas tiram dúvidas. Às vezes esses grupos, inclusive, têm médicos. Então, isso é bem legal, assim, eu tenho uma paciente agora que é um bebê com síndrome de Down e tem uma cardiopatia, a gente está acompanhando o bebê e ela já faz parte de grupos de pais, de filhos com síndrome de Down e com aquela cardiopatia. Então, isso é importante para a mãe e para o casal, na verdade, né, não só para a mãe, mas para o casal se preparar para receber, para a família se preparar para receber esse bebê. É super importante. Certo. Essas malformações identificadas pelo ecocardio fetal podem ser corrigidas durante a gestação? Sim, algumas malformações podem ser corrigidas durante a gestação ou, pelo menos, minimizadas como uma maneira paliativa até o nascimento desse bebê, para que possa se fazer, então, uma correção definitiva ou parcial. Por exemplo, uma estenose aórtica, uma válvula aórtica apertadinha que dificulta a passagem do sangue. Quando essa estenose aórtica é identificada precocemente, o médico pode sim fazer um procedimento onde ele dilata essa válvula e impede que o coraçãozinho esquerdo do coração do bebê sofra, porque vamos pensar num ventrículo bem pequenininho bombeando sangue contra uma resistência. Aquele coraçãozinho ele vai ficando bem grande, bem hipertrófico. Isso prejudica muito o bebê logo após o nascimento. Então, uma estenose da válvula aórtica, uma estenose da válvula pulmonar, um septo interatrial que esteja restritivo e esse bebê precise que aquela comunicação seja funcional, esses procedimentos, sim, podem ser realizados ainda durante a gestação. Além do ecocardiograma fetal, existem outros exames recomendados para diagnosticar cardiopatias congênitas? Não. Na vida fetal, o ultrassom, tá? A gente pode abrir mão da ressonância ainda na gestação, mas seria um complemento. Eu acho que a ressonância nos ajuda muito na parte de sistema nervoso central do feto, onde às vezes a gente tem dificuldade devido à posição fetal, enfim, dificuldade de avaliar o sistema nervoso central. Mas a ressonância ela é bastante útil no período pós-natal. Às vezes tem doenças cardíacas e malformações congênitas onde se usa a ressonância cardíaca para melhor avaliação. Mas acho que o melhor exame para o diagnóstico da cardiopatia congênita ainda no pré-natal é o ultrassom mesmo, o ecocardiograma. Doutora Evelyn, para finalizar, existem estudos que falam a respeito de determinados alimentos que, utilizados durante a gestação, podem trazer problemas para a circulação do feto. Entre esses alimentos estão o chimarrão, chás caseiros, chocolate amargo, café passado ou expresso, uvas, laranjas, bergamotas, os quais até por aspectos culturais aqui no Sul têm seu costume inserido no dia a dia. O que eles poderiam fazer e até que ponto trazem riscos aos bebês? Esses alimentos e bebidas, eles são excelentes para a nossa saúde. São antioxidantes naturais, anti-inflamatórios naturais. Porém, no terceiro trimestre da gestação, eles realmente é indicado que a gestante não consuma eles em excesso, porque o coraçãozinho do bebê, ele tem uma comunicação entre as duas principais artérias, a artéria aorta e a artéria pulmonar, que se chama canal arterial. Esse canal, ele é um desvio do sangue, do pulmão, do bebê para a circulação sistêmica, para a aorta. Porque o bebê, ele não precisa que o pulmãozinho dele receba muito sangue dentro da barriga da mãe. Então, essa pontezinha, esse canalzinho, ele é sensível a anti-inflamatórios, principalmente no terceiro trimestre, após as 28 semanas, mais ou menos. Então, esse canal, ele não pode se fechar. O bebê, a sobrevivência do bebê no útero depende de algumas comunicações no coração. Essa é uma delas. Então, como esses alimentos e bebidas, eles têm um efeito anti-inflamatório no nosso organismo, eles podem interagir, então, com o canal arterial e deixar esse canalzinho mais apertadinho. Isso pode, num grau extremo, causar insuficiência cardíaca no feto. Então, a partir das 28 semanas, é importante que a gestante não consuma em excesso esses alimentos.
Mas a gente pode lembrar que também tem uma certa tendência pessoal, viu? A gente tem gestantes que consomem os alimentos e não tem a constrição do canal arterial, assim como gestantes que consomem, às vezes, até poucos e tem. Então, tem uma certa tendência pessoal. Mas, no geral, não é indicado que elas suspendam esses alimentos. Elas só não podem consumir em excesso. Eu sempre digo para elas assim, olha, se for tomar um chimarrão, toma uma cuia, não precisa tomar uma térmica inteira de mate. Se for tomar um suco de uva, tenta evitar outras coisas, como o chocolate amargo, o azeite de oliva extra virgem, o chá preto. Então, procurar diversificar a alimentação e evitar que num mesmo dia se consuma muita quantidade, né, desses alimentos. Por último, a senhora gostaria de mandar algum recado para as futuras mamães que vão nos escutar no Ginecologicamente Falando? Então, eu achei o máximo, achei esse tipo de mídia de informação muito legal e aí tá super acessível, tem vários podcasts que eu adoro. E acho muito, muito importante que elas escutem, que as mamães se informem, né, durante a gestação. É importante que elas saibam os exames que elas têm que fazer, é importante que elas tenham um bom alinhamento com o obstetra, né, isso é fundamental, e que, né, elas procurem sempre o máximo de informação dos seus bebês, né. Às vezes eu acho que algumas pacientes, elas podem ter uma certa limitação no seu pré-natal, mas é importante que a própria paciente saiba também os tipos de exames que elas devem fazer e saber também que o exagero também não é necessário. Às vezes as pacientes gostam, por elas, eu acho que elas estavam todos os dias fazendo ultrassom, espiando seus bebês, mas também não tem necessidade de tanto, óbvio, fazer os exames importantes e fundamentais para um bom pré-natal, para que elas tenham um bebê saudável e um final de gestação feliz, com um bom desfecho. Então tá, doutora Evelyn, toda a nossa equipe de alunos e professores agradece imensamente seu carinho em participar do nosso projeto. Tenho certeza que teu conhecimento será de grande valia para as pacientes, também para os acadêmicos de medicina e da área da saúde em geral. E por último, deixo aqui um grande abraço do professor Bica, que admira muito o seu trabalho. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada.